O que mais me chamava a atenção na época que eu comecei a estudar sobre a neurociência é que todo mundo queria uma resposta rápida, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria algo muito rápido. Isso não existe. Existe um processo. E aí eu comecei a perceber que a neurociência poderia me dar esse processo. Dando esse processo para que a pessoa tivesse qualidade de vida. Mas para ela ter qualidade de vida, ela precisa desenvolver o cérebro. Ah, a criança é autista. Ok, não tem problema ela ser autista. Qual que é o problema? Os pais muitas vezes não sabem o caminho seguir. A criança começa a tomar remédio. Se a criança é muito agitada, a criança não para, não dorme bem, ela tem um sofrimento por trás. Ela vai tomar o remédio, mas e o sofrimento que ela tem por trás? Essa é a pergunta que muitos não fazem. Não adianta a pessoa achar que ela vai tomar um remédio para depressão e ela vai ficar boa. Isso daí não existe. Ela tem que ter uma qualidade, é uma mudança de estilo de vida. Minha História Vale um Podcast, é mais um episódio, chegamos ao 15º episódio do Minha História Vale um Podcast e hoje está imperdível o bate-papo. Nós já estamos aqui com um entrevistado especial, que é o Dr. Rodrigo Ramalho de Oliveira. Ele é psicanalista, doutor em neurociência e hoje nós vamos falar aqui sobre uma técnica que já é bastante utilizada, mas que, acredito eu, pelo menos, muitas pessoas desconhecem. E é uma técnica que pode ser muito benéfica para diversas patologias, diversos distúrbios, mas é claro que é o entrevistado que vai contar. Eu só quero aqui reforçar o convite a você que começou a assistir esse episódio para que fique até o final. Pega esse link, compartilha com os seus familiares, com todos os seus contatos, porque o episódio de hoje do Minha História Vale um Podcast é muito mais uma utilidade pública para você. Vamos contar aqui a história do Dr. Rodrigo Ramalho de Oliveira e essa técnica também, ele que vai contar um pouco mais sobre a tecnologia neurofeedback. É isso mesmo, você já ouviu falar da tecnologia neurofeedback? Vem cá comigo, já vamos iniciar esse bate-papo aqui, que eu já estou ansiosa. Dr. Rodrigo Ramalho de Oliveira, que satisfação tê-lo aqui, muito obrigada por vir aqui aos Estúdios House e falar conosco sobre essa tecnologia e também a sua história com com esse método, né, doutor? É o método, isso. Eu que agradeço, né, o convite. E essa oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre o neurofeedback. Doutor, vamos já então começar. O que é essa tecnologia neurofeedback? Mas antes, conta um pouco pra gente qual é a sua história aí com a neurociência, né? Nós não vamos falar de milagre aqui, né, doutor? Não existe milagre. Não existe milagre, Não, que existe a ciência. Existe a ciência, milagre não existe. Então vamos lá, doutor. Então, eu sempre gostei um pouco da questão do cérebro, né? Mas eu tenho uma história por trás do porquê eu comecei a estudar o cérebro. Eu fui missionário durante quase 4 anos e eu trabalhava com moradores de rua e eu comecei a perceber que eu estava limitado ali com aqueles moradores de rua. Onde eu comecei, falei, não, eu preciso estudar o cérebro. E aí eu comecei a estudar o cérebro, onde eu cheguei à tecnologia do neurofeedback e comecei a entender que com o neurofeedback eu conseguia mudar as ondas cerebrais, fazendo com que mudasse o comportamento e conseguia ajudar muitas pessoas. E aí eu comecei a estudar cada vez mais o cérebro para entender mesmo como que eu ia conseguir. Aí eu fui ver que o neurofeedback ele começou mais ou menos começou com o biofeedback em 1960, 64 mais ou menos. Depois foi evoluindo para o neurofeedback, depois ele começou para atletas, né? Os atletas utilizam até hoje o neurofeedback, inclusive quem utiliza um dos aparelhos que eu utilizo dentro do instituto é o time do Palmeiras, utiliza um aparelho de neurofeedback hoje. E vários clubes, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, utilizam também. E não é só para atletas, né? Depois pode ser para pessoas que têm depressão, para pessoas que têm ansiedade, para crianças autistas. Eu atendo muita criança autista, porque o neurofeedback ele desenvolve o cérebro. E é isso que ele faz. As pessoas às vezes perguntam assim, mas ele trata tal coisa? Ele não é o tratamento em si do transtorno, mas ele vai fazer com que o cérebro desenvolva. Então, a pessoa vai ficando bem conforme vai desenvolvendo o cérebro. Doutor Rodrigo, sabe que com essa sua primeira resposta, o senhor estava, né, falando, e aí eu falei, nossa, eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta ali, uma pergunta... Porque imagina só, o doutor Rodrigo ele começou a falar que ele se interessou pelos estudos do cérebro, atuando como missionário com moradores de rua.
E daí eu fiquei perguntando, nossa, mas o que despertou essa, né, essa vontade no doutor Rodrigo em estudar? O senhor queria entender o que levava as pessoas a decidirem ou o que levava elas a alguma patologia a morarem na rua? É isso? Não, eu queria entender o porquê elas não conseguiam sair da rua. Porque elas não conseguiam É sair. diferente, porque assim, uma coisa é, porque o que que levou ela a morar na rua? Algum problema? Ela teve algum Então, problema? bebida, Be- algum outra substância a maioria química? briga em família. Sim. Muitos brigam em família, muitos. Eu conheci muitos idosos que eram solteiros, os pais faleceram, e aí eles foram morar na rua, acabaram indo morar na rua, porque não tinha família, não tinha nada. Mas eu me perguntava, mas por que que eles não conseguem sair da rua? Qual que é a dificuldade deles? E daí E veio a vontade aí de veio estudar. entender um pouco o cérebro deles. Entendo. Porque daí depois por trás disso vem o vício. Aí como que a gente consegue ajudar no vício, tudo isso. Inclusive quando eu comecei, eu atendi dentro de uma das comunidades, atendi há algum tempo os moradores de rua. E os moradores de rua eram os usuários de crack. É muito difícil, é assim, não é, hoje eu não atendo usuário de drogas, né? Uhum. Porque precisa ter toda uma estrutura. Como eles estavam dentro de uma clínica, era muito mais fácil, porque lá eles estavam, tinha todo o processo ali Uma dentro. equipe Uma equipe ali multidisciplinar, né? dentro que ajudava. Então, com o neurofeedback se tornava melhor. É mais fácil você trabalhar. Mas hoje no instituto é muito mais difícil, porque dali ele sai, ele vai para os lugares, continua com os amigos, se torna mais difícil. Já atendi pessoas usuárias de droga, porém hoje não atendo mais por causa dessa questão. Porque a pessoa ela não consegue viver num mundo diferente, ela vai viver no mundo que ela estava, então é muito mais difícil. E aí eu falava para os pais, eu falava, olha, tem uma chance de recuperação? Tem uma chance dele melhorar? Tem, porque nós vamos estimular o cérebro dele, mas é muito pouco. E eu vi que os pais iam desesperados, iam gastar dinheiro à toa, e eu falei, não, não dá. Tem que querer muito, muito, muito. Quando chega alguém que quer muito, o pai sabe, o pai está disposto, a pessoa realmente fala, não, eu quero, eu percebo que ela tá, até ainda eu atendo, mas assim, fala que eu atendo direto, eu não atendo. Não é o meu público alvo hoje, Público-alvo. hoje. E daí, a partir daí, você mergulha na neurociência, que é onde está essa técnica, né, de tecnologia De neurofeedback. Antes neurofeedback. até da gente detalhar melhor o que é essa tecnologia, porque às vezes você aí de casa que está acompanhando este episódio fala, olha, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, ou eu tenho algum familiar, um filho com autismo, de que forma essa tecnologia pode me auxiliar, né? E o que é essa tecnologia, o que faz, como é que vai, né, estimular, ou... enfim, mas antes até aí o senhor então mergulha na Na neurociência, que é neurociência. ali onde está a explicação para muita coisa. Isso. Aí eu montei o Instituto de Neurociência Comportamental, porque através da mudança das ondas cerebrais eu conseguia mudar o comportamento. E aí entram mil coisas, né? Porque não é só mudar um comportamento da pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, então eu vou mudar o meu comportamento do meu filho, eu preciso mudar porque ele está muito agitado. Isso daí não é difícil fazer. Mas é uma mudança de estilo de vida. E quando a gente pensa numa mudança de estilo de vida, ter uma qualidade de vida, que eu falo assim, o que mais me chamava atenção na época que eu comecei a estudar sobre a neurociência é que todo mundo queria uma resposta rápida, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria algo muito rápido. Isso não existe. Existe um processo. E aí eu comecei a perceber que a neurociência poderia me dar esse processo, dando esse processo para que a pessoa tivesse qualidade de vida. Mas para ela ter qualidade de vida, ela precisa desenvolver o cérebro. Não é só se calar. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com depressão, ela tem um sofrimento. Ela está sofrendo ali. E ela vai lá, ela toma o remédio. Tem que tomar o remédio. Ok, vai tomar o remédio. Mas por trás disso daí, qual é o sofrimento dela? Será que ela está resolvendo o sofrimento dela? Ou ela só está tomando o remédio para acalmar o sistema nervoso dela e achar que está tudo bem? Aí ela não consegue evoluir no trabalho, ela não consegue evoluir no relacionamento, a família dela não vai bem, ela não consegue fazer nada. Então ela começa a sobreviver e para de viver. Ou seja, ela está tratando ali os sintomas, mas a causa A causa ela deixa para ela deixa trás. para Deixa para trás. trás. Por quê? O remédio vai ajudar? Vai ajudar ela a não ter as crises. Ok? Até aí tudo bem. Mas e ela vai se desenvolver? Mesma coisa, hoje eu tenho visto muito essa questão das crianças autistas, né? Que está me chamando muito a atenção.
Ah, a criança é autista, ok, não tem problema ela ser autista. Qual que é o problema? Aí os pais muitas vezes não sabem o caminho seguir, vão lá, a criança começa a tomar remédio. Só que se a criança é muito agitada, a criança não consegue parar, não para, não dorme bem, ela tem um sofrimento por trás. E quer dizer, eu dou o remédio, que tem que dar o remédio, porque senão ela não para, não tem como. Ela vai. Eu não, né? O O médico médico. dá o remédio para ela, o médico deu o remédio para ela vai tomar o remédio, mas e o sofrimento que ela tem por trás? Essa é a pergunta que muitos não fazem. Ele não está se perguntando qual que é o sofrimento daquela criança, o que está fazendo com que ela não sabe explicar. Algumas crianças São não verbais, não verbais, inclusive. elas não conseguem expressar, estou sentindo isso. E aí o que acontece? Aquele sofrimento dela é calado. E ela cresce o quê? Sofrendo a vida inteira. Por quê? Porque não houve um desenvolvimento. Se precisa tomar um remédio, vai tomar um remédio. Mas esse sofrimento por trás tem que ter um desenvolvimento. Eu atendi uma menina, 5 anos. Quando ela chegou, ela era muito agitada, mas muito, muito, Com muito com autismo. autismo. Muito agitada, muito, muito, muito agitada. E aí, ela não conseguia fazer terapia nenhuma. Ela não conseguia fazer uma físio, ela não conseguia fazer uma TO, uma fono, ela não conseguia fazer nada não verbal. E aí comecei a falar assim para a mãe, olha, aqui ela não vai voltar a falar, aqui ela não vai voltar, ela não vai fazer fisioterapia, aqui ela não vai fazer TO, não é nada disso daí. Aqui nós vamos estimular o cérebro dela para ela desenvolver depois. É como uma musculação neurofeedback. Eu sempre uso o exemplo do jogador do futebol. Se ele joga futebol e ele faz musculação, a musculação vai dar força para ele jogar futebol. Certo? Se ele não faz musculação, ele não vai ter a força que ele tem fazendo musculação. O neurofeedback é a mesma coisa, ele vai dar força para o cérebro para desenvolver as outras coisas. É a academia do É a cérebro. academia do cérebro. E quando essa menina começou fazendo o neurofeedback, hoje ela faz fono, físio, faz TO, tudo e está se desenvolvendo muito bem. Tanto ela, tem um outro também, só que esse outro ele começou a falar. Mas A partir a partir das sessões. das sessões com neurofeedback. Aí as pessoas falam assim: mas foi o neurofeedback que fez ele falar? Estimulou o cérebro dele para depois com a fono que está ajudando ele. Agora sim, doutor. Agora sim vem a pergunta que não quer calar para quem nunca teve contato com essa informação de tecnologia, neurofeedback, mas nunca ouvi falar. Ou às vezes você começou a assistir episódio aí conosco, já foi ali no Google, como muita gente faz o doutor Google, e já foi dar uma olhadinha. Doutor, o que é essa tecnologia neurofeedback? O senhor já deu aí algumas explicações, mas assim, na prática, o que é? Eu tenho algum problema, algum distúrbio, que depois a gente também vai detalhar para quais situações a tecnologia neurofeedback podem ser muito eficazes, mas assim, eu quero ir para uma consulta com o senhor, porque eu tentei já diversos tratamentos para minha ansiedade. E aí eu chego lá, como é que funciona na prática a tecnologia neurofeedback? A primeira coisa que é feito é o mapeamento cerebral. E como é feito esse mapeamento? Que é um eletroencefalograma. Hum. Só que o eletroencefalograma comum que é feito, ele é qualitativo, ele vai ver a qualidade das ondas cerebrais. O mapeamento cerebral para neurofeedback, ele é quantitativo, então ele é diferente. Então nós vamos ver a quantidade de ondas cerebrais. A quantidade de onda cerebral que tem no frontal, no temporal, no parietal, quanto que ela está produzindo em determinadas situações. Junto com isso, no mapeamento cerebral, a gente consegue avaliar controle de ansiedade, se a pessoa é muito ansiosa, não é ansiosa, se existe uma boa oxigenação cerebral, se tem um bom fluxo sanguíneo, se ela está no momento que ela faz a manobra, porque durante o exame tem que fazer uma manobra de levantar, se nessa manobra ela libera muito cortisol, adrenalina, como que ela está se comportando, como tá as emoções dela, como que tá o sistema límbico dela. Isso daí são feito através do quê? De eletrodos. São colocados eletrodos na cabeça. E daí é feito esse mapeamento. Ele faz a coleta das ondas cerebrais. E aí tem algum limite que tem alguma onda cerebral aí que se não tiver em determinado patamar, não dá para fazer?
Funciona assim ou não? Não, não existe. Ah, tá. Assim, ela vai coletar as informações. O que que ela vai avaliar no cérebro? Se o cérebro está muito hiperativo ou se ele está com baixa intensidade, hipoativo. Então, ela vai só avaliar essas duas coisas. Se ele está muito. Um exemplo, se ela está sentada e ela está em estado de repouso, ela tem que ter uma baixa atividade. Se ela tem um excesso de atividade cerebral sentada e relaxada, possivelmente ela tem muitos pensamentos invasivos. Então, aquela pessoa não descansa, ela está cansada, esgotada, o cérebro dela não está descansando em nenhum momento. E aí, durante o exame, ele vai captando essas informações. Depois, ela fica em pé, aí ela tem que fazer uma atividade. Ela fazendo essa atividade, vai coletar as informações. Será que ela presta atenção? Será que ela tem disposição? Será que ela tem ânimo para fazer as coisas? E aí, durante o exame, vai coletando todas essas informações. Daí temos o mapeamento cerebral. Exatamente. E aí, como é que funciona daí o início do tratamento? Aí é montado um protocolo, porque aí eu preciso inibir algumas regiões do cérebro e aumentar outras regiões. Aí é colocado novamente, aí são agendadas outras sessões, coloco os eletrodos e aí geralmente eu coloco ou desenho ou eu coloco um jogo para criança ou adulto na televisão. Quando é algum vídeo, como que funciona? Vamos pegar uma criança com TDAH. Se o senhor puder, o senhor não, né, gente? Você, me permita, doutor, Claro. mas como é que funciona, então, a partir desse momento que é iniciada a sessão? Qualquer pessoa, então, pode fazer essa... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu atendo geralmente a partir de 6 anos. Mas, tenho 5 anos, já tenho uma estatura boa, eu ainda até consigo atender, mas geralmente eu atendo a partir de 6 anos, até eu tenho pacientes de 94, 95 anos lá. Certo. Porque assim, aí começa as sessões. As sessões, são colocados os eletrodos para captar as ondas cerebrais. Vamos supor que seja uma criança, um adolescente com TDAH, e ele tem muita onda lenta, que é um dos fatores que tem no cérebro de uma pessoa com TDAH. Muita onda lenta no frontal. Aí eu coloco lá que ele tem que diminuir, inibir a onda lenta e aumentar um pouco a onda rápida no frontal. Quando ele inibe, porque daí não é um trabalho consciente, não é que eu preciso focar, preciso ficar prestando atenção, não é dessa forma, ele só vai assistir aquele vídeo. Conforme o cérebro dele aumenta a onda rápida e inibe a onda lenta, o vídeo vai clareando e vai aumentando o volume. Se o cérebro dele começa a aumentar a onda lenta, que ele está entrando no estado de TDAH, o vídeo vai escurecendo e vai baixando o volume. Isso é o feedback. Aí o que o cérebro dele vai fazendo? Vai aprendendo. Na verdade, é ensinar o cérebro novamente como deve funcionar. É como andar de bicicleta. Você tenta um pouco hoje, tenta um pouco amanhã, até daqui a pouco você está andando de bicicleta. É a mesma coisa. Você faz hoje, na outra semana você fez outra sessão, depende. Tem pessoas que são 2 vezes, 1 vez por semana. Fez na outra semana, aprendeu. E o cérebro vai aprendendo cada vez mais. Esse é o aprendizado do cérebro. Não é milagre, não faz milagre. É ciência, tem milhões de estudos científicos, tem muita coisa interessante. Nos Estados Unidos, a Academia de Pediatria Americana, ela considera o neurofeedback tratamento nível 1 para TDAH. Quer dizer, um dos melhores tratamentos que tem para TDAH é o neurofeedback. E daí tem a sessão e o cérebro, então, começa a aprender, ele começa a ganhar musculatura, que o nosso corpo, então, como o doutor explicou, precisa, né, de musculatura precisa de atividade, não é? Para manter a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Exatamente. Porque assim, o cérebro ele vai criando as redes neurais. Conforme ele vai, durante o tratamento, ele vai criando novas redes neurais e vai fortalecendo aquelas que já existem. Então, o músculo do nosso cérebro são essas conexões entre os neurônios. Quando eles se conectam, essas conexões, porque o nosso cérebro é pura eletricidade, vai fazendo essas conexões, aí vai começando a melhorar todos os neurotransmissores. Aí melhora a dopamina, melhora a serotonina, vai melhorando todo o funcionamento cerebral. E o cérebro vai criando um novo aprendizado. Então, porque daí você não vai precisar se esforçar para prestar atenção. Eu vou lá e vou conseguir prestar atenção. É isso que eu ia te perguntar, doutor, assim, porque... Então, o senhor recebe lá pacientes com diversas patologias.
E daí, então, não tem um direcionamento, por exemplo, se eu tenho ansiedade e outra pessoa tem autismo, não tem uma sessão específica para mim ou uma sessão específica para essa outra pessoa? É lá. Como é que é? Não, tem a Como é personalização. esse Tem a direcionamento? personalização, Ah, tem. tá. Porque assim, tudo é baseado no primeiro exame. No mapeamento No lá que nós mapeamento. falamos. O mapeamento vai definir como que vai ser o tratamento. Hum. O que tem é um protocolo que eu monto de quantidade de sessões, que é um protocolo para todo mundo a quantidade de sessões. Mas o tipo de eletrodo, o local dos eletrodos, a frequência que é colocada, a dificuldade, isso daí é personalizado para cada um. Aí cada um é de um jeito, cada um. Eu preciso aumentar no frontal esquerdo a onda beta e inibir no frontal direito a onda alfa. Um exemplo. Então, é para essa pessoa, porque no exame, no mapeamento cerebral, deu isso. E daí, com base, então, nesse protocolo que é direcionado pelo mapeamento cerebral específico feito na pessoa lá no primeiro exame, ela vai fazendo as sessões que são os treinamentos que são Personalizado para cada um. E aí o cérebro vai, então, aprendendo. E não precisa... Ele não é consciente. Eu sempre falo para as pessoas, ele não é consciente. Eu preciso entender, eu preciso saber como funciona. A pessoa não precisa fazer isso. Ela basta ir lá. Ela basta ir lá. Porque assim, eu até brinco com alguns, eu falo, não precisa vir, manda o seu cérebro pelo correio, eu vou treinar ele, porque você não precisa estar aqui presencialmente. Só o seu cérebro tá ótimo. É o suficiente. Tem um lá que é um jogo e tem um carro. Aquele carro, ele precisa de um acelerador. E qual que é o acelerador dele? O foco. A hora que o cérebro consegue focar. Mas quando que o cérebro consegue manter o foco? Quando ele aumenta a onda beta. E aí o cérebro vai conseguir focar. Então, aí o carro começa a andar. Se ele não... Aí vem o feedback. Qual que é o feedback? É auditivo. Porque daí aumenta o volume. Aí toca uma música. Então, o cérebro está entendendo que eu tenho que me manter aqui porque eu estou tendo um feedback. É como... Sabe o cachorro, quando você vai adestrar cachorro? Sim. Você joga bolinha, ele vai lá, pega a bolinha, volta. O que você dá para ele? Dá a recompensa. Exato. Qual que é a recompensa? É o feedback. O seu cérebro está entendendo que ali ele tem que se manter. Então, é como se fosse uma recompensa para ele. É o som. Olha que cérebro danado, não? Doutor, agora sim, a não ser que o senhor tenha mais a detalhar, mas sobre a tecnologia neurofeedback, ela pode ser utilizada em quais situações? E aí eu falo que o senhor pode, por favor, descrever o máximo possível, até para que as pessoas se identifiquem em casa, se familiarizem com tudo que pode... E aí a gente lembra, né? Precisa, às vezes, ir com diversas profissionais, mas não é isso, doutor? Estou falando besteira aqui. Não, exatamente. É isso. Porque assim, o neurofeedback, ele não vai fazer um tratamento direto. Vamos supor, a pessoa tem depressão. Ele não vai tratar a depressão da pessoa. Isso, exato. Mesma coisa, ele não vai tratar o autismo da pessoa. Nós vamos regular o sistema nervoso. A criança com autismo, ela vai continuar precisando da fono, da TO. Porque é lá que ela vai desenvolver. Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Ali nós vamos regular o sistema nervoso dela para ela desenvolver melhor. Porque se a criança autista, ela chega lá, ela é não verbal, ela não fala. Possivelmente, aí ela já faz fono, já faz TO, já faz tudo. Só que aí o que acontece? O cérebro dela não está conseguindo desenvolver. Por quê? Algumas ondas cerebrais estão prejudicando. Ou a criança está muito ansiosa. Com o neurofeedback, a gente consegue fazer com que o cérebro dela comece a controlar a ansiedade e melhorar as regiões necessárias para a fala. Aí ela vai começar a ir na fono e vai conseguir desenvolver muito mais na fono. O exemplo do menino que eu estou atendendo que tem autismo. Hoje, o pai esses dias contou que ele foi acordar o pai e falou, acorda papai, e ele era não verbal. Poxa, que bacana. Quando o doutor chegou aqui para a gente iniciar esse episódio, eu não lembro o comentário, mas eu falei assim, nossa, eu esqueci, deve ser a idade, né? E isso pode também ser resolvido, não é, doutor? Pode. Com a tecnologia neurofeedback. Pode, porque assim, nós vamos treinar o cérebro. Muitas pessoas sofrem problema de memória. Estou muito esquecido, não lembro mais as coisas.
a gente tem que começar a se preocupar quando acontece isso. Não achar que é normal, Não, né? Ah, esqueci a nada é idade, normal. deixa passar. Não, não é normal, né, doutor? Por que eu falo que não é normal? Porque assim, quando a gente começa a esquecer as coisas, uma região do cérebro ela tá parando de funcionar. É como uma caixinha. Aquela caixinha ela não está abrindo mais. Se aquela caixinha não está abrindo mais, ela vai enferrujar. E se ela enferrujar, eu não estou falando nem questão de Alzheimer, de demência, não estou falando nada disso. Uhum. Mas ela vai enferrujar. E aí o que, que vai acontecer? Você não vai conseguir mais abrir. Porque o cérebro ele precisa do quê? De estímulo. Na verdade, o cérebro precisa de três coisas: estímulo, ele precisa de oxigênio e ele precisa de uma boa alimentação. É a mesma coisa o carro. Coloca um combustível ruim no seu carro, que É. ele não vai andar bem. Não coloca água no carro para ver o que No acontece, né, radiador. doutor? Ele vai ferver. É a mesma coisa o ser humano. Se ele não tem bom combustível, o seu cérebro não vai funcionar. E bom combustível que eu estou falando é uma boa alimentação. Hoje, tem muitos estudos mostrando que depressão, as doenças mentais, muitas delas, está começando no intestino. Devido a quê? Má alimentação. E aí a pessoa não tem uma boa microbiota, que é um bom funcionamento do intestino. Não é ir no banheiro todos os dias, não é isso. É ter ter bactérias boas, é uma saúde intestinal boa. E aí a pessoa não tem produção de hormônios, não tem produção de neurotransmissores. E o cérebro precisa disso. Aí ela vai lá, toma um remédio. Tomando o remédio, e ela não tem uma boa produção. E aí como que o remédio vai fazer efeito? Então, eu Olha, gente, tá tudo tá interligado. tudo interligado. Não adianta a pessoa achar que ela vai tomar um remédio para depressão, ela vai ficar boa. Isso daí não existe. Ela tem que ter uma qualidade, é uma mudança de estilo de vida. Por isso que eu falo, lá nós não fazemos tratamento para depressão, lá nós não fazemos tratamento direto, né, para ansiedade. Lá nós cuidamos do cérebro, que ele vai melhorar a sua depressão, que ele vai cuidar da sua ansiedade, que ele vai melhorar o autista, que ele vai melhorar a criança que tem TDAH, o adulto. Olha o neurofeedback a que nível que ele chega, estimulando o cérebro. Eu tô com um caso de uma senhora com AVC. 8 anos sem mexer os braços. A mão de... Não sei se... Agora não vou lembrar agora. Se é a direita ou a esquerda. Mas ela não mexia nada. Nada, nada, nada. Fica todo, né, Não, ela já tá braço atrofiada, né? solto, atrofiando. Aham. O ombro dela já estava caindo. A perna dela ela já possivelmente já encurtou um pouco. Uhum. E ela, 8 anos sem esperança. Ela já não tinha mais esperança. Aí ela me procurou e o neurofeedback tem vários estudos mostrando que ele ajuda. Não só o neurofeedback, mas porque lá eu trabalho tanto com o neurofeedback quanto a fotobiomodulação transcraniana e a neuromodulação. Eu não vou conseguir repetir esse nome grande, mas eles são primos? São Não, tratamentos? são técnicas diferentes, mas uma complementa a outra. Porque foi onde eu encontrei um método nosso, do Instituto, que eu consegui linkar as tecnologias para fazer o tratamento. E essa senhora chegou lá sem mexer nada. Aí começamos a fazer o tratamento até o dia que ela mexeu a mão. Ela até chorou. Ela falou 8 anos sem mexer a mão. Aí esses dias, daí eu falei para ela, olha, ou a senhora faz ela não estava fazendo nada, não fazia fisioterapia. Ela falou, já cansei de fazer fisioterapia, cansei de fazer isso. Nada funcionou. Não é que nada funcionou. Precisava do estímulo cerebral para fazer funcionar. É isso que eu sempre falo para as pessoas, porque é diferente. A fisioterapia vai mandar a informação da mão para o cérebro. Eu faço o processo ao Só contrário. que quem manda é o cérebro. Eu mando do cérebro para a mão. Aí eu falei para ela, olha, a senhora vai começar fazendo o tratamento aqui, mas a senhora vai precisar fazer ou fisioterapia, ou musculação, ou pilates, alguma coisa para ajudar a senhora. E ela começou fazendo musculação. Arrumou um personal trainer e começou fazendo musculação. Aí ela mandou um vídeo semana passada, inclusive tá no nosso Instagram, ela fazendo musculação, puxando. 8 anos sem mexer o braço. Como foi para você também, doutor, como sim. profissional? Já viu de tudo, mas como foi ver essa... Não tem, eu falo assim, não dá pra gente explicar o sentimento, né? Porque você tá devolvendo pra pessoa aquilo que ela achou que estava perdido. Estava perdido. Ela achava que não tinha mais condições. Ela achou que, não tem meu braço. Quando ela começou, foi até interessante. Ela falou, mas eu chego em casa, falo lá para as pessoas, ninguém acredita. Eu falei, calma, deixa que o tempo vai passar. Isso, eu não estou falando de anos de tratamento, não. Eu estou falando de
acho que foi na quinta ou sexta sessão. Quinta, sexta sessão, são 2 por semana com ela, 1 mês. 1 mês e meio. E daí pode ter gente que falou: olha, um milagre. Não, Não. não Aí a gente vai repetir nesse episódio sempre, porque o doutor Rodrigo, ele comentou com a gente, inclusive, antes, num bate-papo de briefing, ele falou: não existe milagre, o que existe é não. ciência. Não existe milagre. E aí ela começou a mexer no braço. É a mesma coisa. E é a mesma coisa uma depressão, a mesma coisa um TDAH. Você vai estimular o cérebro e o cérebro vai começar a voltar a funcionar normal da maneira que ele tinha que funcionar. Doutor, então aí, quais as questões de saúde que podem, a tecnologia Pode neurofeedback ajudar? pode ajudar? Olha, ansiedade, depressão, pânico, fobia, criança autista, pode ser severo, não tem problema. Tudo. É muita coisa. As mais diversas demências ou não? Alzheimer, Parkinson. Eu tô com um senhor com Parkinson que diminuiu o tremor dele. Eu tenho uma senhora com tremor essencial. Tremia muito, tremor essencial. Hoje ela treme? Treme, mas ela treme bem menos. Hoje ela consegue se alimentar. Inclusive, eu gravei uma live com ela e tá no meu Instagram Doutor, também. qual é o seu Instagram? A gente vai repetir ao final do episódio, mas qual é o seu Instagram? Porque, né, devem ter muitas histórias ricas lá no Instagram do Dr. Rodrigo Ramalho de Oliveira, psicanalista, doutor em neurociência. É INC Neurofeedback, tudo junto. Então, ó, arroba, depois a gente vai colocar aqui está aqui na telinha, arroba, doutor? INC INC Neurofeedback. Neurofeedback. Vai lá, acompanha as histórias. E são muito mais, né? Que o Dr. Rodrigo está contando apenas algumas aqui. Mas lá tem bastante riqueza de detalhes, né? Tem um outro, é até interessante, né? Porque... Conta tudo, doutor. Além de eu ser curiosa, né? E eu acho que você também, que está aí acompanhando, a gente gosta de ouvir, né? Essas histórias que são exemplos. Porque daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perguntar para os pacientes: vocês querem gravar uma live comigo? Vamos contar para as pessoas do que é capaz o neurofeedback, como que ele pode estar ajudando as outras pessoas. Acho que semana que vem eu gravo com uma mãe de uma menina autista. Semana que vem. Acho que é semana que vem mesmo eu vou gravar uma live com uma mãe de uma menina autista. Que ela vai contar os benefícios que a filha dela teve. Tem um outro caso, uma outra moça também, 32 anos. Ela teve leucemia, ficou na cadeira de roda, cega, surda. Eu gravei uma live com ela também. No caso dela, doutor, leucemia, a gente vê que não é uma doença que é relacionada diretamente ao cérebro, né? Mas aí ela já tinha feito transplante, já tinha passado tudo já, a questão da leucemia. Só que tinha ficado ela na cadeira de roda, surda e cega. Porém, ninguém conseguia, os médicos desconfiavam que era neuromielite, mas não sabia o que era realmente que estava acontecendo com ela. Aí a audição dela voltou, só que ela continuou na cadeira de roda e cega. Aí os pais me procuraram. Olha, inclusive foi até a indicação de uma fisioterapeuta que nos conhece. Aí os pais perguntaram: o neurofeedback pode ajudar? Ou a neuromodulação pode estar ajudando ela? Eu falei: voltar a enxergar, jamais. Não dá para falar uma coisa que não existe. Por isso que eu falo, é ciência, e ciência não é aquilo que eu acho. E aí eu falei: voltar a andar também, eu não posso afirmar. Agora, eu posso falar para ela que vai melhorar a coordenação motora dela, a postura dela, porque ela não conseguia ficar sentada, ela caía, ela não conseguia sentar na mesa para se alimentar, ela não conseguia sentar no chão para brincar com o filho. Falei: o neurofeedback vai ajudar, vai melhorar a qualidade de sono dela, ela vai dormir melhor, nós vamos estimular o cérebro para isso. E ela veio e começou fazendo o tratamento comigo. E para nossa surpresa, ela começou a enxergar vulto. Verdade. Aí um dia ela chegou e ela falou assim: estou enxergando vulto. Aí eu falei: isso só pode ser um milagre. Mas não era, doutor? Não era milagre. Sinceramente, eu não sei explicar isso. Não sei explicar. Porque o que eu estava fazendo? Tratamento de neurofeedback. Não estava fazendo nada para ela
voltar a enxergar. Nada, nada. Eu tava fazendo. Ali a tentativa era melhorar Estimular o cérebro dela e melhorar a qualidade de vida dela Uhum. e até mesmo a questão da postura Coordenação. dela. Coordenação. E aí ela começou a falar. Hoje ela enxerga vulto. Se ela entra na minha sala, ela consegue ver quadro. Ela fala, olha, aqui tem um quadro. Ela consegue definir. Carros na rua, ela consegue definir quem é homem, quem é mulher. E a audição? A audição já tinha voltado. Já tinha voltado. Já tinha voltado. E hoje ela fica em pé. Ela faz físio, muita físio. Há quanto tempo de tratamento? Que ela começou a enxergar, foi 1 mês e pouco, eu acho. Não vou lembrar direito. Acho que foi 1 mês e pouco de tratamento, ela começou a enxergar. E aí depois ela fazendo físio e fazendo o tratamento comigo, aí para ela ficar em pé demorou um pouco mais. Mas hoje ela fica em pé, hoje ela consegue sentar no chão, brincar com o filho dela, hoje ela consegue fazer as coisas dela. Então hoje ela está tendo qualidade de vida, é de estimular o cérebro para ela ter qualidade de vida. Coisas que ela não imaginava que fosse ajudar, fosse melhorar. E eu não esperava. Sinceramente, não esperava. Quando ela falou que ela estava enxergando, que ela estava conseguindo ficar em pé, eu falei, ok. Falei, que bom. Falei assim, mas... Que bom, né? Que essa consequência positiva agora veio, né? Claro, mas eu não consigo explicar. Cientificamente, eu não consigo explicar. Porque quando a gente estimula o cérebro, a gente não sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa. Algumas pessoas que têm uma lesão cerebral, uma região motora, e têm uma vida normal. O que aconteceu ali? Ela desenvolveu naquele lugar da lesão, ela desenvolveu em outro lugar. O cérebro tem essa capacidade. Ele vai desenvolver em outro lugar a mesma função. Por isso que o estímulo é importante para o cérebro. Por que a atividade é tão importante? A atividade não é só para você ter saúde. A atividade é importantíssima para o cérebro, porque você vai estar estimulando várias regiões do seu cérebro. E estimulando várias regiões do seu cérebro, você vai ter qualidade de vida. Por isso que eu falo, olha, não existe qualidade de vida sem boa alimentação, sem estímulo certo para o cérebro e sem atividade física. Não existe. Não Tá existe. vendo? Não é só um clichê, né? Faça atividade física, né? Alimente-se bem. Não são só frases bonitas, que às vezes, né, as pessoas... Tem muitas pessoas, e eu também falo, às vezes, né, eu sou acomodada, tem muita gente que também, né, assim como eu também pessoas que são ainda mais acomodadas. Às vezes, assim, tô numa idade que já, não vou fazer, não preciso mais fazer atividade física, não... Aí, não, doutor, todo mundo precisa. A gente entra numa reflexão, assim, que se a gente, né, a gente leva uns 2, 3 episódios, uma série aqui, né, Ju, com essas reflexões, mas assim, não fazer atividade física, não se alimentar, chega uma hora, vai parar numa cama, as consequências são inúmeras, e aí a gente tá falando só da saúde física. A saúde mental também, não é, doutor? Os prejuízos são imensos. Não existe saúde mental sem saúde física. Não existe isso. E não existe saúde física sem saúde mental. Tudo está ligado, tudo está junto. O ser humano ele foi feito para andar a pé. Nós só andamos de carro. Carro, exato. Por que nós temos que fazer atividade física? Porque nós só andamos de carro. Isso daí é uma lógica, isso daí eu até brinco, falo que é uma matemática, 1 mais 1 é 2. Então, se a gente começar a olhar os nossos princípios, nós fomos feitos para tomar muito sol. A gente só fica na escuridão. Sim. E não toma sol. Então, quer dizer, nós estamos fazendo tudo aquilo que é o contrário. Comidas industrializadas, e aí vem uma série de outras coisas. Começa com a obesidade, começa com desequilíbrio em diversas outras situações, aí, e também compromete. Aí como que a pessoa vai ter uma saúde física e como que a pessoa vai ter uma saúde mental? Não tem como. Uma coisa está ligada na outra. Se você não cuidar do seu físico, você não consegue ter saúde mental. Se você não consegue ter saúde mental, você não vai conseguir ter saúde física.
Não é vida, né? Viver. É sobreviver. É. Não é viver, é sobreviver. Não é exatamente com, se eu tive um problema aqui, eu vou tomar um remedinho ali, vou procurar um médico para não. Não, o remédio você vai cuidar do transtorno, da doença, da patologia, você precisa tomar, toma, ok, sem problema nenhum. Se for preciso, porque Se tem for muita preciso. gente que toma de forma errada. Vai no seu médico, ele vai te passar, você vai tomar, beleza. Mas e a sua saúde? Quem que vai cuidar da sua saúde? Aí que tá a pergunta. Quem que cuida? É você que tem que cuidar da sua saúde. Ninguém mais vai cuidar. Só o que acontece? Nós terceirizamos tudo. Eu terceirizo pro médico cuidar da minha saúde e eu não quero cuidar. Porque quando eu estou com dor de cabeça, o que eu quero? Um remédio para dor de cabeça. Mas eu não pergunto o que eu fiz para ter dor de cabeça. Ficou automático, né, doutor? Ficou automático. Ficou automático. Você tem uma dorzinha, vai lá, toma. Vou lá, tomo um remédio. E aí aquele remédio vai aliviar minha dor de cabeça. Ok, sem problemas nenhum. Pode tomar. Mas e a pergunta? Por que eu estou com dor de cabeça? O que está acontecendo na minha vida? Essa pergunta que ninguém faz. E quem que vai cuidar disso? É você. E aí o que nós fazemos? Nós terceirizamos para os outros. Nós deixamos que os outros... não, então toma um remédio aqui... Faz outra coisa ali, faz outra coisa. E eu não quero fazer nada, porque a gente vive no mundo do comodismo. Onde tudo tem que ser fácil e tudo tem que ser rápido. E se o outro puder fazer para mim, melhor ainda, porque eu não quero fazer. E aí o que vai acontecendo? Isso daí vai virando uma bola de neve e eu vou adoecendo. Você quer uma coisa interessante que poucos falam? Sobre o sono. Tudo começa no sono. Você começou a dormir mal, você vai ficar doente. Mas eu tomo um remédio para dormir. Ele é um indutor do sono, mas ele não vai te dar qualidade de sono. Vai te ajudar. Acorda toda hora à noite. Pesadelos. Pesadelos tem uma relação, com você essa... pode estar tendo um sono muito agitado, né? Por isso que a pessoa vai ter pesadelos. Aí existem vários fatores que podem estar acontecendo com a pessoa. Mas o que é a questão principal ali do sono? É que se você não tem um sono reparador, você vai desenvolver alguma doença. E as pessoas acham, não durmo bem, mas hoje dormi bem, amanhã não estou dormindo bem, você vai ficar doente. Pergunto para todas as pessoas que você conhece que tem alguma coisa. Quando começou? Quando eu comecei a dormir mal. Aí você não tem disposição no outro dia, você não tem vontade. A tecnologia, durante o mapeamento lá, cerebral, que é feita ali na primeira consulta, antes de iniciar as sessões, dá para identificar ali que a pessoa não dorme bem em algum lugar do cérebro? Dá para identificar se a pessoa não tem uma boa recuperação após uma atividade. Daí a gente começa a entender que possivelmente ela não tem uma boa qualidade de sono. Então, se ela não tem uma boa recuperação, se o cérebro dela não se recupera após uma atividade, a gente começa a entender que ela não vai dormir bem, porque ele não chegou à noite, o cérebro não se recuperou. No outro dia, o que vai acontecer? Ela vai carregar todo aquele sofrimento, todo aquele cansaço do dia anterior, ela vai estar levando para o outro dia. A pessoa que não dorme bem, que depende de um indutor do sono, e que já, inclusive, ficou dependente desse indutor do sono, com a tecnologia neurofeedback, ela consegue... Se ela tiver uma mudança de estilo de vida, sim. E aí, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação... Exatamente. Não é só chegar e falar, então vou fazer o neurofeedback e vou ficar super bem. Aí ela continua bebendo cerveja, ela continua, nada contra beber cerveja, mas em excesso, ela continua ficando no celular a noite toda, não tem horário do sono, não faz uma higiene do sono, não faz uma atividade física, não toma água, não come doce à noite, não tem uma boa alimentação. Aí não existe, não tem como, porque o cérebro ele é físico, é uma questão física. Se você não cuidar do seu físico, você não vai ficar bem. Por isso que eu falo, não existe doença, saúde mental sem saúde física. Os dois têm que caminhar juntos. E por enquanto ainda não foi inventado, né, doutor, nenhum remédio, eu não sei, mas nada que faça a pessoa, faça a atividade física pela pessoa, né? Ou que faça. Mas uma vez a pessoa precisa ter iniciativa. Uma senhora falou assim para mim: você não tem alguma coisa que possa para me dar vontade para ir para academia? Não tem essa. Eu acho que muita gente gostaria de fazer essa pergunta. Não, tem? Mas eu falei para ela, tem, claro que tem. Vai na academia, faz academia que vai te dar vontade. Porque
Você já percebeu que quando você faz atividade física, você fala, nossa, não sei por que eu não faço sempre. Não E é assim? daí, isso, mas a hora que chega em casa, e eu tô falando por experiência própria, a hora que chega em casa, aí tem que ir no outro dia falar, Então, mas aí você nossa. tem que, até o seu cérebro, aí que é o ensinar o cérebro. É, Aí você vai, de novamente, seu cérebro aprendeu. O que é o hábito? É ensinar o seu cérebro. Aí você vai novamente, fez novamente, vai novamente, fez novamente. Mas o que a gente faz? A gente não quer, a gente quer terceirizar. é, Aí a gente quer tomar o remedinho mágico que vai me dar uma isso. sensação tranquila. Não, tô tranquilo em casa, quero ter saúde, quero estar bem, mas eu não quero me esforçar. Não existe vitória sem esforço, existe? Não. Na saúde é a mesma coisa, não existe saúde sem esforço. E aí, Nem doutor? saúde mental e nem saúde E nem física. saúde física. E aí, doutor, você disse também que trabalha com atletas, né? Atleta. E a gente está falando de pessoas disciplinadas, né? Que praticam atividade, inclusive de forma intensa, né? Porque são atletas. De que forma, então, o neurofeedback ajuda esses profissionais? Ele ajuda a melhorar foco, atenção, raciocínio. Eu tenho 2 filhos que são judocas. Um foi embora para um clube e o outro foi vice-campeão brasileiro há 15 dias atrás. E eu faço neurofeedback com eles. Então, quer dizer, o que melhora neles? Foco, atenção, raciocínio, velocidade do raciocínio, que no judô precisa muito. Então, tudo isso daí vai ajudando o atleta. Controle de ansiedade, porque se você chega para jogar ou para lutar, qualquer coisa, você precisa controlar sua ansiedade. Se você não sabe controlar suas emoções, não adianta. Então, tudo isso você vai ter um equilíbrio ali. Aí o neurofeedback ele vai te proporcionar. Ele te proporciona um ambiente favorável dentro do seu cérebro para você realizar as coisas. Dá para entender que é um mundo, como se Dá. ele, assim, ele vai proporcionar na sua cabeça um ambiente favorável para você fazer as suas coisas, para você ficar bem, tanto como atleta, para você ficar bem em casa, para você ficar bem com a sua família, para você ficar bem em tudo. E quando a gente fala também de, né, que é o resultado do neurofeedback, foco, atenção, etc., a gente não, a gente também pode remeter a esse benefício importantíssimo para as pessoas que estão na fase aí de vestibular. Os jovens estão na fase de vestibular, que estão na fase. Os Exatamente. concurseiros, porque a gente sabe que as provas são extremamente mas aí, difíceis, ou não? não, também, com certeza. Mas aí o que acontece? Muitos me procuram porque vestibular ou até mesmo concurso. Aí qual que é a desculpa que eles dão? Que não tem tempo. Olha, É. olha só como que isso daí vira Doutor, tem como uma colocar bola. neurofeedback, colocar algumas colinhas assim? Não, não tem Não jeito. tem como. Mas Nos eletrodos. olha como que isso vira uma bola de neve. Aí a pessoa fala: ah, mas eu não tenho tempo porque eu preciso estudar, preciso estudar. Tá bom, você precisa estudar, sem problema nenhum. Aí ela vai lá e ela resolve de outra maneira, tomando um remédio, fazendo alguma coisa. Beleza. Muitas vezes sem necessidade. Passou no concurso ou passou no vestibular. Aquilo que ela fez aqui, ela vai colher aqui. Qual que é o profissional que ela está sendo? E aí? Como que ela vai conseguir se manter lá na frente? Porque muitos profissionais hoje estão ficando doentes. Ninguém se pergunta, ninguém faz essa pergunta. Por que muitos profissionais, principalmente profissionais da saúde, quantos profissionais da saúde estão adoecendo? Nem todos, né? Mas por quê? Lá atrás não cuidou da saúde física nem da saúde mental. Quem cuidar da saúde física e saúde mental vai viver. E quem não cuidar vai sobreviver. Isso eu estou falando de todos. Que seja uma criança autista, que seja uma criança com TDAH, que seja uma criança com dificuldade de aprendizagem. Tem que cuidar da saúde física e da saúde mental. Se não cuidar dos dois, não adianta. Eu atendi um menino uma vez, eu acho que ele tinha uns 5, 6 diagnósticos. Eu falei, meu Deus. Mas vamos lá. Aí você ia olhar a história do menino. Não estudava, não conseguia ir na escola. Ficava no videogame o dia todo, porque não ia na escola, ficava no videogame o dia todo. Comia tudo errado, não fazia uma atividade física. Aí a mãe me procurou, eu falei, olha, não dá para fazer nada. Está disposta a ter uma mudança de estilo de vida, mudar tudo. É uma Com mudança disciplina, né? total. Ele vai precisar de uma psicóloga, ele vai precisar ir na psicóloga, ele vai precisar disso, ele vai precisar daquilo.
de uma nutricionista, ele vai precisar. Uma mudança de estilo de vida. Se você está disposta, ok, eu posso ajudar. Agora, caso contrário, não tem como. Por isso que eu falo que não existe milagre. É uma mudança de estilo de vida. O dia que nós, seres humanos, quando a gente começar a entender que quem cuida da saúde sou eu, e quem cuida da saúde do meu filho sou eu assim, ó, o pai e a mãe, Uhum. aí as coisas vão começar a mudar. Porque a gente acha que. Por isso que eu falo do terceirizar. Que eu vou levar no profissional, ele vai resolver meus problemas. Ele não vai resolver, ele vai resolver 10%. Parece que eu estou jogando contra aquilo que eu faço, né? Mas eu não estou jogando contra. Eu quero que as pessoas fiquem bem. Eu não quero que as pessoas cheguem lá para mim e façam, fez o neurofeedback, vão embora e... Não, eu quero que elas fiquem bem. Por isso que eu falo, eu preciso de um conjunto. Se é filho, eu preciso que o pai e a mãe ajudem. Se é adulto, eu preciso que a esposa ajude, que a pessoa esteja junto para colaborar. E preciso que a pessoa também queira fazer o tratamento. Porque se ela não quer fazer o tratamento, ela não vai fazer as outras coisas em casa. E aí se torna muito mais difícil. E quando ela começa a ter essa disposição, e fazer sem vontade, aquilo que eu falei no início. Quando a gente faz algo, acho que foi antes de iniciar que eu falei, quando a gente faz algo sem vontade, quando a gente não quer fazer algo, fala assim, não gosto de fazer, eu falo para as pessoas, você tá perdendo a oportunidade de aumentar, de expandir o seu cérebro. Porque toda vez que eu faço algo que eu não gosto, eu estou expandindo, porque eu estou aprendendo novas coisas. E a gente vai chegando numa idade que a gente vai falando assim, eu não preciso mais aprender isso, né? A Pelo gente não é, a contrário. gente vai, doutor, não é? Eu falo, Porque as pessoas acham que eu não quero mais aprender, ai, porque já tá bom, já aprendi demais nessa vida, aí né? a Não é? caixinha do seu cérebro vai começar a se fechar e ela vai enferrujar. E aí você vai chegar numa certa idade que você vai começar a adoecer. Porque não é porque você tem 70, 80, 90 anos que você precisa ser doente. Quantas pessoas têm 100 anos e são saudáveis? Envelheceram? Envelheceram, mas elas têm qualidade de vida. E é com essa mensagem de saúde física e saúde mental, que é viver e não sobreviver, que nós encerramos, estamos aí no final deste episódio do Minha História Vale um Podcast, que é um podcast aqui da casa, do Estúdios House. A gente vai encerrando, infelizmente, porque se deixar, doutor, Tem olha, muita coisa para falar. olha, Muita eu vou coisa. com o meu cérebro aqui, com o seu, a gente vai longe aqui no bate-papo, hein, doutor? Tem muita coisa para Posso conversar. só abrir um parênteses aqui que eu Claro, lembrei por agora? favor. Eu estava lendo estudos esses dias sobre. Que eu atendo muito autista, né? Por isso que eu falo da criança autista. Aquelas crianças autistas que são seletivas, que elas Sim, não comem sim. todos os alimentos. Ali existe um sofrimento. Para pensar. Se ela não come os alimentos, ela está sofrendo. Para ela não é fácil. Aí o que vai acontecendo? Mas por que aquela criança está sofrendo? O que está acontecendo com aquela criança? Alguns estudos estão mostrando que ela está com uma deficiência de ferro. Se ela tem uma deficiência de ferro, ela está nauseando. Imagina o sofrimento daquela criança. Ela sente náusea quando ela vê os alimentos. Por isso que muitos pais também relatam: eu ofereço, ela começa a nausear. Não, ela já estava, antes de você oferecer, ela já estava sentindo náusea. Só que ela não consegue explicar. E ela não sabendo explicar, o que a gente acha? Que aquela criança é só. Ela é autista, por isso que ela é seletiva. Não, ela está com uma deficiência de ferro e ela está começando a nausear. Eu tenho um caso de um menino que não comia nada, aí os pais passaram comigo, trouxeram a criança, eu fiz exame, eu falei, olha, seria bom ir no pediatra, ele avaliar a questão do ferro, isso, foram, avaliaram, começou fazendo o tratamento comigo e começou tomando alguns suplementos, a criança voltou a comer normal. Tem um outro menino que só comia batata frita, 17 anos. Começou fazendo tratamento comigo, aí começou, de repente ele comeu, de repente não, né? Mesma coisa. Gradativamente. Foi junto com outro profissional, foi fazendo todo, nós fomos fazendo todo o fechamento, né, do que estava acontecendo com ele, para a gente entender melhor o que estava acontecendo. E hoje ele come de tudo? Não, mas ele se alimenta bem. Mas nessa, com 17 anos, ele já tinha desenvolvido dislexia e TDAH. Aí que é a questão. E aí as pessoas falam assim, mas então quer dizer que o TDAH eu tenho que tratar com um remédio? Pode tratar com remédio, não tem problema. Precisa, vai lá, toma um remédio. Mas
E o desenvolvimento? E por trás do desenvolvimento, quem que vai desenvolver o cérebro daquele menino? Porque não era só um se alimentar, então ele vai comer de tudo agora. Era fazer com que o cérebro dele desenvolvesse para ele ter qualidade de vida. Então ele vai em algum lugar hoje, a mãe não precisa levar mais air fry com batata frita, que precisava fazer isso daí para ele. E é um sofrimento para ele e um sofrimento para ela, né? Um Imagina. sofrimento para ele. Aí é o sobreviver, não é É o viver. o sobreviver. Dr. Rodrigo Ramalho de Oliveira, psicanalista, doutor em neurociência, falou aqui no Minha História Vale um Podcast sobre a tecnologia neurofeedback. Você aí que está nos acompanhando, já disse lá no início do episódio, pega esse link, compartilha com todos os seus contatos. Como eu também disse lá no início do episódio, este episódio do Minha História Vale um Podcast é uma grandíssima utilidade pública. É importante para todas as pessoas. Estamos aqui falando de qualidade de vida e quem é que não precisa de qualidade de vida, que necessita da saúde do corpo e também da saúde mental, e tem muitas questões da saúde mental que o neurofeedback pode ajudar. Doutor Rodrigo, que satisfação, viu? Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, por ter vindo aqui bater esse papo conosco aqui nos Estúdios House. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem sabe aí vamos trazer o Dr. Rodrigo para novos episódios, porque, sinceramente, pessoal, esses assuntos aqui rendem, hein? Rendem uma série. Minha História Vale um Podcast. Se você ainda não é inscrito no canal do Estúdios House, faça isso e também ative lá o sininho para receber todas as atualizações aqui da casa. Estamos encerrando, então, mais um episódio e nós voltamos muito em breve com outro episódio do Minha História Vale um Podcast.